A gente vai tentar explicar também outras questões que podem justificar essa falta de pacientes hoje lá no município de Barcelos. A imunidade de rebanho. Você já ouviu falar sobre isso? Esse é um dos termos que ficou conhecido por conta da pandemia do novo coronavírus. O termo é usado para identificar que uma grande parcela da população já está protegida por ter contraído a Covid-19. Mas qual percentual da população deve estar infectada para a gente se sentir de fato mais seguro em relação à contaminação pelo novo coronavírus? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, que já está aqui no estúdio, o Antônio Magela. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. O senhor que esteve aqui logo no começo dessa pandemia, 3 meses depois está aqui de novo. Agora, para a gente falar de antes era um cenário de projeção que poderia acontecer. Aconteceram muitas coisas ruins, como a gente já falou aqui, mas a gente está numa fase hoje que, pelo menos na capital, menos pessoas têm morrido. A incidência ainda continua acontecendo e esse termo de imunidade de rebanho, a gente costuma falar em questões de campanha vacinal, quando há uma cobertura. Como é que ele se aplica hoje dentro dessa pandemia? Nós temos um exemplo bem prático para tentar se fazer entender o que é imunidade de rebanho. Aquele costume que as nossas bisavós tinham de quando uma criança tinha varicela dentro de casa, colocava os irmãos e todos os primos em contato com ela para que ela também adquirisse varicela e depois nunca mais fosse ter a varicela. A diferença é que, em se tratando de varicela, nós estamos falando de uma doença já bastante conhecida e que nós temos já também sobre ela o conhecimento de que ela gera a imunidade duradoura. Não é a situação que nós estamos lidando agora. Porque para se falar em imunidade de rebanho, eu até prefiro usar o termo imunidade coletiva, nós precisamos fazer isso com total segurança. E isso, para ser feito de maneira mais segura, deve ser feito através do uso de vacina. Nós colocamos a população em contato com um agente emergente, pandêmico, ou seja, nós com certeza poderíamos sim atingir a imunidade num período mais curto de tempo, mas o preço disso seria muito alto em se tratando de um vírus que é altamente letal, então o número de mortes seria muito grande e esse seria o preço a ser pago. Tanto é que essa questão de imunidade de rebanho, em todos os locais onde ela foi aventada, ela foi descartada. Inclusive, a gente reforça que essa ideia dos avós em relação à catapora, o sarampo que era utilizada, a cachumba, não é algo que tem que ser feito com coronavírus. Eu sei que alguém está com Covid-19, vou ficar lá perto para eu pegar e ficar logo adquirir anticorpos. Não é algo recomendado, porque ninguém sabe de que forma o organismo vai reagir diante do contato com esse vírus, né? Exato, e por se tratar de um vírus pandêmico, nós ainda não temos o conhecimento necessário, nós podemos falar só no campo ainda da teoria, com relação ao tempo que os anticorpos vão permanecer protegendo as pessoas que se infectarem. Nós ainda não temos essa resposta. Alguns estudos mostram aí que em macacos houve uma persistência de anticorpos neutralizantes durante um período de 2 meses. Então isso é muito curto, mas experimentos em outros animais e não humanos. Então nós vamos precisar ainda de um bom tempo, de muita observação, de muita análise estatística, análise científica, análise biológica do comportamento do próprio vírus, para que a gente possa ter a informação ideal, a informação correta, se as pessoas que adquirem a doença desenvolvem-se uma imunidade duradoura. Então, o que se sabe hoje é que pode ser que desenvolva o anticorpo, mas não se sabe por quanto tempo ele permanece no organismo. Exatamente. Hoje nós temos alguns testes rápidos que identificam os anticorpos. Um anticorpo chamado protetor neutralizante de uma classe chamada IgG. Nós temos algumas pessoas que... Dá para fazer um exame de sangue e identificar isso, né? Exatamente, que é o teste rápido. Quando a pessoa entra em contato com o vírus, no primeiro momento, como o vírus o inimigo é desconhecido, então há uma resposta de anticorpos inespecífica, é geral. É um anticorpo chamado IgM, que é o marcador da fase inicial da doença. Só que à medida que o tempo vai passando, o sistema imunológico vai reconhecendo o vírus e começa a produzir contra ele os anticorpos mais específicos para ele.
que são chamados anticorpos IgG. E esses anticorpos são os que permanecem a vida inteira no sangue da pessoa, ali circulando, e toda vez que ela entrar em contato com esse vírus, ele será neutralizado. Essa é a informação que nós ainda não temos, se esses anticorpos, IgG, produzidos por estímulo desse coronavírus, se eles vão persistir na vida das pessoas vão permanecer durante toda a vida, conferindo o que nós chamamos de imunidade duradoura. Ainda não temos essa resposta definitiva. Agora, doutor, ainda no campo das teorias, existe um estudo da Universidade Federal do Amazonas que aponta que Manaus pode gerar o índice de letalidade causado pela Covid-19, e a gente tem visto também, inclusive, uma redução dessa taxa. No dia 6 de maio, morreram 102 pessoas aqui na capital por conta da Covid-19. Nesses últimos dias, a gente noticiou 6, 9, 10 casos. Há uma redução. O que está acontecendo para que menos pessoas estejam morrendo hoje, apesar da incidência em muitos dias ser bem alta? O vírus mudou? Ele está menos letal? Isso é multifatorial, né? Pode ser uma alteração inerente ao próprio vírus, alguma mudança biológica no vírus, a circulação de uma estirpe menos virulenta do vírus, ou seja, o número menor de susceptíveis. Quando o vírus chegou, eu tinha a totalidade da população de Manaus estava exposta. Agora nós já temos um grande número de infectados, ou seja, o número de susceptíveis também diminui. Aliados a isso também, a questão da preparação do sistema de saúde, a possibilidade de nós hoje podermos diagnosticar e tratar precocemente também as pessoas doentes. Com isso nós podemos evitar que as pessoas fiquem doentes um período de tempo menor e possam também desenvolver quadros não graves, que é tudo o que se quer evitar. Agora, ainda uma curiosidade sobre essas estatísticas em relação ao número de óbitos. Mais de 60% dos casos de Covid-19 estão no interior do Amazonas. Porém, a quantidade de mortes no interior ela é bem menor se comparado à capital. Por que no interior morrem menos pessoas, mesmo tendo a mesma doença que as pessoas daqui? Também no campo das teorias. Talvez o vírus que circulou aqui no início, talvez ele fosse mais virulento do que o vírus que está circulando no interior. Tanto é que houve um primeiro momento os casos concentrados na capital e só depois é que começaram a surgir casos no interior. Então, com certeza, o vírus é como se ele perdesse força tanto de transmissão quanto de virulência, que é a capacidade de causar doença. Então, houve alguma mudança aí na genética, na biologia do vírus, que fez com que ele ficasse menos virulento e até que o próprio sistema imunológico também já tivesse mais condições, né, de responder adequadamente ao entrar em contato com esse vírus. E essa possível mutação genética que aconteceu com o vírus, ela se dá por conta, por exemplo, dos medicamentos que a gente tomou e de repente ele reage de uma forma diferente, ou é um processo natural, um processo do próprio vírus que passa por uma mutação, independentemente do que a gente faça? Os medicamentos eles atuam inibindo a replicação viral e impedindo as alterações orgânicas que a presença do vírus pode causar no corpo. As mudanças biológicas, elas são muito mais inerentes aos vírus. Quando você falava em trade-off com relação às decisões, com as mudanças para se liberar o comércio, existe também os trade-offs relacionados à coevolução das estirpes virais. Ou seja, os vírus, à medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo a sua virulência e a epidemia vai perdendo força. E isso é o que acontece, isso aconteceu em epidemias anteriores e é o que a gente espera que também aconteça agora, para que a gente possa ter uma solução, né, a mais rápida possível para essa situação aí que angustia a todos. Hoje, a taxa de ocupação nos hospitais, tanto nos leitos clínicos quanto nos centros de terapia intensiva, ela está bem mais baixa, tem condição de atender mais pessoas que podem evoluir para um estado grave. Porém, as medidas de afrouxamento do isolamento começaram hoje são dia 17, então começaram já há 17 dias.
Paralelo, 18 18. dias, perdão. Paralelo a isso, a gente tem também umas imagens que a gente mostrou ainda há pouco, o senhor acompanhou, estava por aqui, do terminal de integração da Zona Norte da cidade lotado, né? Pessoas muito próximas uma da outra e sem alternativa nenhuma, porque elas precisam usar o transporte público. As atividades retornaram, mas o transporte não voltou proporcionalmente a isso. Existe decreto que acaba funcionando de uma forma fictícia, né? No papel não pode isso, não pode aquilo, mas na prática essas pessoas não têm alternativa. De que forma isso pode se refletir num cenário até estatístico mesmo de incidência da doença nos próximos dias, à medida que as pessoas estão na rua e são obrigadas a ficarem uma perto da outra, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estavam ali no T3 não estava ali passeando, batendo perna, era uma necessidade de sair, até porque dificilmente alguém vai passear 6, 7 da manhã. É uma situação de corresponsabilidade, né? Tem a responsabilidade que é atribuída ao poder público e tem as chamadas responsabilidades individuais. Na verdade, essas medidas de distanciamento social, de higiene pessoal, elas são atemporais, elas sempre foram necessárias, elas não são exclusivas dessa época. Eu comentava ali agora há pouco que as pessoas, por exemplo, que lidam com alimentos, a pessoa que prepara o alimento, que fornece o alimento, ela sempre teve a necessidade de estar de touca, de máscara, de luva. A pessoa que fornece o alimento não pode ser a mesma que recebe o dinheiro. A questão do distanciamento social, que protege as pessoas das doenças respiratórias, não são exclusivas de coronavírus, são também aplicáveis aos vírus da gripe, ao resfriado, à tuberculose, às pneumonias. Então, essas medidas elas não são específicas, elas são atemporais e são necessárias a todos. Mas é uma situação de difícil solução, porque a gente sabe que essa situação de falta de ônibus, de falta de espaço, já existia antes, né? Ela só se mostrou de maneira mais clara e mais grave e mais preocupante, né, nesse atual momento. Mas são decisões sempre difíceis de serem tomadas, mas que a gente tem que aproveitar esses momentos para ir aprendendo, tomando as decisões e que a epidemia nos deixe pelo menos algum tipo de legado, algum aprendizado. A gente ainda não tem uma vacina, existem medicamentos que estão sendo testados no mundo inteiro e a população como um todo fica naquele anseio de ter alguma alternativa, né, de se proteger de alguma forma. Vou compartilhar com o senhor, com o telespectador, né, eu ainda não tive a Covid-19, de acordo com os exames, porém tive pessoas na minha família que tiveram. E foi no momento em que não se tinha remédio para vender. Existia o diagnóstico, existia a receita médica, mas não tinha nenhum remédio que foi prescrito, a maioria deles, perdão, não estava disponível nas drogarias. Muita gente correu para comprar, para tentar se proteger. E eu falo sobre isso para a gente entrar num outro assunto, que são os medicamentos muito utilizados nesse momento. Um deles é a hidroxicloroquina, que aí gera uma série de polêmicas, uma hora é recomendado, uma hora não há. Há vários estudos envolvendo esse medicamento, nada conclusivo, e tem agora um novo estudo feito no Reino Unido, que fala sobre a dexametasona, que é um medicamento bastante acessível, barato, inclusive, que muita gente também agora está fazendo a mesma coisa, correndo para a drogaria para comprar. Queria que o senhor ressaltasse para a gente, para o telespectador, o risco dessa automedicação e de como isso pode acabar comprometendo o quadro clínico e levando alguém que não está em estado grave, de repente até mesmo para uma UTI. Nós nunca recomendamos a automedicação. E é importante dizer, Adriane, que todo medicamento tem risco de efeito colateral. Existe uma frase antiga aí dentro da própria medicina e dentro do campo das pesquisas, que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Se você usar um medicamento numa dose incorreta, ele pode trazer muitos malefícios. Ontem eu vi muita discussão com relação à dexametasona e nós já usamos dexametasona há muitos anos, por exemplo, para tratar pacientes com meningites agudas. Chega lá no hospital tropical com meningite, nós fazemos diagnóstico de meningite bacteriana, entramos com antibiótico e entramos com a dexametasona no período de 48 horas. Isso pode ser usado com total segurança, mas tem as suas indicações, tem as suas contraindicações, por isso que é importante. As informações são muito mais compartilhadas hoje de maneira mais rápida, para que a gente possa aplicar essas informações
para que possamos medicar os nossos pacientes da maneira mais segura e mais eficaz possível. Vou aproveitar a sua visita aqui, antes da gente encerrar a nossa entrevista, deixa eu falar com o nosso telespectador, dizer em que momento que a gente está, o senhor que é especialista aí na área de infectologia, em que momento que a gente está vivendo hoje, e até mesmo tranquilizar, muita gente está ansiosa demais com a doença, às vezes sente sintoma que não tem por questões psicológicas, né? E o que o senhor pode repassar para o nosso telespectador nesse momento de tantas incertezas, o senhor que está atuando diretamente no combate à Covid-19? Nós temos algumas certezas. Nós temos certeza que a epidemia vai passar, como todas as outras anteriormente passaram, e nós ficamos aqui com a pergunta e com uma certa dúvida e ao mesmo tempo com a quase certeza de que esse vírus vai permanecer aí, ele vai permanecer circulando. Mas se as pessoas tomarem os devidos cuidados, se alimentarem bem, práticas de vida saudável, manterem as restrições de distanciamento social, usarem mais a máscara, principalmente as pessoas que tenham sintomas respiratórios, a higiene das mãos é importante. Essas pessoas vão se proteger não somente desse coronavírus, mas também de outras doenças que inclusive continuam acontecendo, né? Elas continuaram acontecendo em paralelo à epidemia do coronavírus. Mas é saber que o sistema de saúde está sensível, menos sobrecarregado hoje, felizmente. Eu vi ontem uma postagem, né, da minha amiga doutora Iudeia, lá da UTI do 28 de agosto, já mostrando uma situação também mais calma, e foi um pessoal que trabalhou muito, a quem nós devemos render sempre a nossa lembrança e a nossa homenagem pelo trabalho que fizeram, as equipes dos hospitais, das UTIs, mas que com o sentido de proteger, de tratar as pessoas doentes, de proteger a nossa população. A epidemia vai passar, mas o vírus tem um grande risco dele continuar aí, se somando aos outros vírus que já circulam todos os anos e que vai exigir de nós o mesmo cuidado, as mesmas medidas de proteção para que nós possamos evitar a questão de adoecer. Porque quanto mais pessoas doentes, maiores são os riscos de casos graves e de óbitos, que é exatamente o que nós fazemos todos os dias para evitar que aconteça. Como outros vírus que já circulam, né, todos os anos, como H1N1. Muito obrigada por sua visita. Conversei com o infectologista. Muito obrigado, bom dia a todos. Antônio Magela.